Fala pessoal, Felipe aqui, e no vídeo de hoje eu começo com a seguinte pergunta: já pensou viver em um mundo sem a existência da fotografia? Bom, o mundo em que vivemos está inundado de imagens e fotografias, montagens, colagens e produções visuais que acabam banalizando o nosso olhar, que vai perdendo um pouco da sensibilidade e da capacidade de observar os pequenos detalhes. A fotografia foi durante muito tempo rejeitada pelo campo da arte, e os críticos e historiadores acreditavam e defendiam que a fotografia seria algo mortal para a pintura, já que qualquer um poderia executar e obter um resultado minimamente aceitável. Em seu texto intitulado A Obra de Arte na Era da Reprodutibilidade Técnica, Walter Benjamin acaba concluindo que, por mais que as imagens fossem cada vez mais comuns na sociedade diante do olhar de tantas pessoas, as obras de arte seriam sempre valorizadas pela forma de pensar do artista e por todo o valor simbólico, histórico e cultural, que seriam refletidos na aura da obra de arte, diferenciando-a de uma mera imagem feita apenas para registro pessoal. Vamos tentar entender melhor esse pensamento observando uma breve história da fotografia. Cerca de 350 anos antes de Cristo, os gregos começaram a investigar a criação de uma imagem usando a luz, e alguns registros contam que Aristóteles, no período da antiguidade, já utilizava a câmara escura em seus estudos de astronomia. Ela é considerada uma precursora da máquina fotográfica e é constituída basicamente por uma caixa com paredes internas escuras e opacas, um pequeno orifício e, paralela a ele, uma superfície fotossensível, isto é, sensível à luz. Quando a câmera é apontada para um objeto e recebe a luz pelo orifício, a imagem projetada na superfície fotossensível é invertida. No período do Renascimento, a câmara escura foi usada como recurso para estudos de imagens, e Leonardo da Vinci e outros artistas do período utilizaram para fazer esses estudos. Johannes Vermeer foi um dos principais artistas que utilizaram a câmara escura para o estudo da luz e das imagens. E a luz presente na intimidade das residências, em cenas domésticas e cotidianas, foi o principal objeto de pesquisa do artista. Nomes como Angelo Sala e Carl Schiller dedicaram-se aos estudos sobre os sais de prata e a fixação da imagem produzida pela luz. E outros cientistas começaram a experimentar formas de fixação da imagem criada pela luz em diferentes superfícies. Em 1826, a primeira fotografia foi realmente fixada em uma superfície pelo físico francês Joseph Niepce, por meio de uma técnica denominada heliografia, gravura por meio da luz. Utilizando uma câmara escura e uma placa de estanho recoberta de betume como superfície fotossensível, Niepce conseguiu produzir a primeira fotografia impressa e permanente da história. Mas o que muitos não sabem é que, para conseguir gravar a imagem na placa de estanho, foram necessários cerca de 8 horas de exposição à luz. Os estudos desenvolvidos por Niepce foram aprimorados por Louis Daguerre, que criou o daguerreótipo, aparelho capaz de produzir imagens permanentes com um tempo de exposição menor do que o alcançado por Niepce. Outros estudiosos também avançaram nas pesquisas fotográficas desenvolvidas durante o século XIX, até chegarmos à criação da primeira câmera fotográfica popular em 1901. A invenção da fotografia em meados do século XIX provocou mudanças na função social do artista e da própria arte, e aqui começamos a perceber o início do estranhamento entre a arte e a fotografia. Até esse momento, o artista era quem produzia o retrato de pessoas importantes, representava as cenas históricas, as paisagens e criava as imagens presentes na sociedade. Mas com o avanço tecnológico do processo fotográfico, o fotógrafo passou a ser responsável pelo registro das imagens da sociedade, e o artista meio que perdeu sua função social. Essas mudanças provocaram reflexões e uma crise na arte, levando a uma redefinição de seu conceito e sua função a partir do século XIX, porque, ao mesmo tempo que perdeu sua função social, o artista se viu livre para desenvolver suas pesquisas artísticas. Este novo pensamento sobre a produção artística, não mais preocupado em registrar a história ou mostrar uma realidade, fez com que os artistas pensassem mais no conceito e na mensagem que queriam transmitir em suas obras,
buscando um contato diferenciado com o público através de uma arte mais intelectual e com conceitos mais profundos. Com o passar do tempo, muitos artistas acabaram migrando da pintura para a fotografia e iniciando uma nova forma de arte através da utilização das lentes. Esse processo de popularização teve início no século XX, por meio da comercialização de equipamentos mais acessíveis à população. Também no século XX, a fotografia avançou em processos tecnológicos, com o surgimento dos filmes coloridos, fotografias instantâneas, procedimentos de revelação e ampliação, entre outros, fazendo com que, definitivamente, os meios de produção da sociedade industrial chegassem até a produção artística. As fotografias documentais das guerras e dos acontecimentos históricos também revelam, em alguns casos, a busca pelo apuro estético das imagens e formam um importante acervo de registros da história humana. Observando a fotografia feita por Alexander Garnett, é possível observar como as imagens históricas por vezes se confundiam com imagens conceituais e artísticas. O jovem sentado com um olhar fixo no horizonte, à frente de uma parede de metal, pode parecer algo ensaiado ou montado para uma propaganda de roupas, por exemplo. Mas observando a história, descobrimos que tratava-se de Lewis Payne, condenado à morte no ano de 1865 pela tentativa de assassinato do secretário de Estado americano. Outras vertentes fotográficas contaram com nomes como Henri Bresson, fotógrafo e fotojornalista francês de extrema importância para a história da fotografia no século XX. Bresson não era adepto de acessórios tecnológicos e utilizava filmes em preto e branco e uma máquina fotográfica antiga, afirmando a importância de reconhecer o momento decisivo para o clique fotográfico. E para compreender esse momento, era preciso uma sensibilidade do olhar do fotógrafo sobre o instante vivido. Observe como o pensamento sobre a fotografia começa a mudar e surgem conceitos que vão diferenciando uma mera fotografia de uma fotografia artística e histórica, assim como ocorreu com as obras de arte. Man Ray foi um artista norte-americano conhecido por suas experimentações expressivas na fotografia. Desenvolveu a técnica da raiografia, que consiste na disposição direta de objetos sobre o papel fotográfico. Realizando várias experimentações com a raiografia, tornou-se um mestre na distorção e manipulação de imagens fotográficas, extraindo o máximo de expressividade na composição de suas imagens. Aqui, a fotografia ganhava popularidade e espaço na arte, no jornalismo, na moda, entre outros, como um meio de expressão artística, de comunicação e registro da vida. A mudança possibilitou o surgimento da fotomontagem, que consiste na criação de uma composição fotográfica utilizando o recorte de várias fotografias diferentes. Hannah Höch foi uma das primeiras e mais importantes artistas a investigar e utilizar essa técnica, tornando-se uma referência feminina dos movimentos artísticos do início do século XX, fazendo do feminino uma temática recorrente em suas produções. A fotografia também revela um olhar poético sobre o mundo, e podemos observar imagens como a de Sebastião Salgado, mas gostaria de falar sobre Luiz Baltar, um dos principais fotógrafos da atualidade atuante no Rio de Janeiro, que traz uma poética cotidiana e urbana para seu trabalho. O trabalho do artista consiste em realizar montagens com fragmentos fotográficos de caminhos feitos pela cidade dentro de um ônibus e utilizando apenas um celular. Um dos fatores mais importantes da obra é buscar compreender e construir uma imagem do lugar, assim como fazemos ao olhar pela janela de um carro ou ônibus em movimento.